acho que as pessoas não sabem muito, e eu acho importante, assim, ficar claro que tinha um background antes desse vídeo do Felcas. Pode contar um pouco pra gente desses bastidores aí da aprovação da lei? Não, com certeza, Maraísa. E eu acho que esse ponto que você traz é super importante, porque a gente tem visto, né, e viu, principalmente quando a lei estava sendo aprovada, uma ideia de que essa lei ela tinha sido construída a toque de caixa, né, nos 45 do segundo tempo, como uma resposta ao vídeo do Felca. Só que, na verdade, essa é uma lei que está em trâmite no Congresso Nacional, pelo menos desde 2022, né? E ela foi amplamente discutida em vários momentos com a sociedade civil. Ela foi objeto de conversas, né, promovidas pelo Instituto Alana, com crianças e adolescentes. Houve uma participação muito grande, tanto do campo de direitos digitais quanto do campo da infância, na construção da terminologia que é utilizada nessa lei. Então, foi realmente um processo de anos aí, né, até que ela fosse de fato aprovada. Esse vídeo do Felca, eu acho que ele é até um case, assim, né, para ser estudado globalmente, porque foi, assim, uma coisa realmente excepcional que aconteceu ali, né? Ele publicou aquele vídeo e aí, de repente, aquilo se tornou um debate em nível nacional, né? Que é uma coisa super difícil da gente ver acontecer hoje em dia, né? Assim, você vê um assunto parar o Brasil dessa forma e fazer todo mundo estar conversando sobre ele ao mesmo tempo, e esse vídeo, né? Acho que por uma série de motivos a serem estudados e a serem mapeados, conseguiu fazer isso. E aí, com isso, ele pôde catalisar o processo de aprovação dessa lei, que, no entanto, como eu falei, já vinha sido construída há muitos anos, né? E eu acho que houve, inclusive, um esforço bastante importante por parte da sociedade civil de fazer com que essa lei ela pudesse, né, ocupar o centro do debate que o Poder Legislativo daria aquelas denúncias do Felca, né? Então, acho que para te contar um pouco desses bastidores, quando esse vídeo explodiu, obviamente os poderes públicos quiseram, né, dar uma resposta a isso e pensar que medidas que poderiam ser adotadas para garantir uma melhor proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E a gente acompanhou essas movimentações no início, né? E muitas delas estavam buscando criar novas iniciativas ou então iniciativas mais difusas que não centralizavam muitas vezes o papel das plataformas digitais, das redes sociais na concretização desses danos, né? E a gente aqui no Alano entende que centralizar esse papel é muito importante, né? Porque, claro, a gente é muito importante também que a gente pense em outras medidas, né? Como medidas de literacia digital, então medidas de educação, né? Midiática para todo mundo, isso é super importante. Medidas, né? Para você garantir um tratamento jurídico adequado para crimes que são cometidos no ambiente digital. Tudo isso é super importante, né? Você pensar em leis que incidam e que deem responsabilidades para os usuários das redes para garantir uma proteção de crianças na internet. Porém, se o ambiente que está sendo utilizado por esses usuários, se a própria estrutura dessas plataformas não é amigável a crianças e não é amigável aos seus direitos, é muito difícil que a gente consiga pensar em avanços concretos, né, nessa agenda de proteção. Então, por isso que a gente sempre considerou muito importante garantir que as respostas legislativas, as respostas dos poderes públicos que fossem dadas a esses problemas que estavam sendo denunciados ali pelo Felca, né, e que se tornaram esse debate público nacional, não deixassem de olhar com bastante centralidade justamente para o papel dessas grandes plataformas na concretização desses danos, né, que é inclusive uma coisa que eu acho que o Felca mostra muito bem no vídeo dele, né, você vê o vídeo dele, fica bastante claro como o algoritmo da rede social ali faz com que conteúdos, né, que se configuram como exploração sexual de crianças cheguem a mais adultos, né? Esse papel de intermediação ativa que é feita pela própria plataforma. Então, não tem como a gente pensar em proteger crianças no ambiente digital sem olhar para esses atores, que eram os atores que até então estavam conseguindo escapar, né, dessa cobrança mais dura, justamente por não haver um marco legislativo específico com relação a esse tema, ainda que a gente tivesse outros, claro, super importantes que se aplicam também ao ambiente digital, como o ECA analógico, vamos chamar assim, ou Código de Defesa do Consumidor. Então, houve uma movimentação muito forte, né, da sociedade civil, do Alana, para sentar com parlamentares, né, sentar com o presidente da Câmara e falar, olha, beleza,
estão surgindo todas essas ideias, estão surgindo todas essas iniciativas, mas é muito importante que a gente olhe com muita centralidade para esse papel do setor empresarial na concretização desses danos. Existe já um projeto de lei, né, e aí a gente fez esse marketing quase, né, do projeto, existe esse projeto de lei que está sendo discutido há anos, que está numa etapa bastante madura, né, da discussão acerca dos seus dispositivos, que traz aí uma série de inovações bastante importantes para proteger crianças no ambiente digital. Vamos centrar esses esforços nesse momento nele, e esse é o projeto, né, na época era o PL 2628 de 2022, e que veio a se tornar o ECA digital. E aí foi muito interessante, né, perceber também, né, ao longo do trâmite desse processo, e que eu acho que é uma coisa que para a gente fica muito clara, assim, né, e que eu acho que é muito importante a gente destacar com relação às discussões de infância, é que houve um engajamento de atores, né, de diversos lados do espectro político pela aprovação dessa lei, né, e eu acho que isso é super relevante, porque no momento em que muito se fala, né, sobre polarização, sobre uma dificuldade, né, de se achar pontos em comum de concordância, né, na sociedade civil, e isso, obviamente, refletido também no ambiente político de Brasília, o processo de aprovação da lei contou com atores, né, e com o apoio de atores que vão desde a esquerda até a direita, e eu acho que isso mostra bastante como essa agenda de proteção da infância é algo que pode nos unir e que pode apontar para caminhos que sejam interessantes para a construção de uma sociedade melhor para todos, né? É um pouco essa perspectiva que o Alana defende, que o Alana trabalha, e eu acho que esse processo de aprovação do PL, que veio a se tornar o ECA Digital, mostrou na prática, né, esse poder mesmo e essa potência das discussões sobre infância, né, até para criar consensos em um mundo em que isso parece cada vez mais difícil.